Glória a Deus. Olha então mais uma vez para o teu irmão e diga: despertando para o discipulado. O tema da nossa conferência é: desperta, ó tu que dormes. E eu queria falar, querido, hoje sobre o discipulado, o foco do discipulado. E talvez você pense assim: mas será? Onde nós vamos parar? Por que falar discipulado hoje? Porque hoje é noite de ceia, é noite de renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus, mas é noite também de nos alimentarmos do pão que simboliza o corpo de Cristo. Diga: o pão simboliza o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então diga: o pão é um símbolo do corpo, e o corpo é um símbolo da igreja. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a vida da igreja nos alimenta. Estar na vida da igreja nos fortalece, nos mantém de pé. Hoje o pastor Ricardo estava ministrando mais cedo, e ele disse que está meio que, segundo os padrões bíblicos, ele disse, segundo o livro de Daniel, quando a pessoa fica 30 dias sem se envolver na vida da igreja, ela corre um sério risco de se desviar. O esfriamento é grande. Por quê? Porque a vida do corpo, estar presente na vida da igreja, nos alimenta. Agora, para estarmos caminhando na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, é preciso entender um pouco sobre discipulado. Porque tem muita gente que acha que a igreja é simplesmente, a vida da igreja é simplesmente você frequentar um culto. Eu quero dizer, querido, que quando Jesus disse que estabeleceria uma igreja, Ele tinha muito mais em mente do que simplesmente um culto. Ele tinha, querido, eu creio, um organismo vivo, funcionando, para impactar a terra e destronar Satanás. A grande verdade é que hoje, muitos não querem se envolver num discipulado. Eu digo isso como pastor da igreja. Muitas pessoas hoje não querem estar presente num discipulado. Por quê? Porque estar presente num discipulado exige um preço a ser pago. Andar com um irmão, andar em submissão, andar em reconhecimento de autoridade, tem um preço. Aquilo que o Geraldo falou aqui agora, irmãos, é uma grande verdade. Tem muita gente que nos ama porque não conhece os nossos defeitos. E quando você caminha num discipulado, uma das coisas que você começa a perceber é que o seu discipulador não é perfeito. O discipulado, ele tem um preço. O preço da cruz, talvez, ou com certeza. Por quê? Porque quando você se refere a alguém como seu discipulador, você precisa estar se despindo do seu ego, da sua vaidade, para você chegar e dizer: eu sou discípulo do Antônio Sérgio, eu sou discípulo de fulano de tal. Não é fácil você reconhecer que tem alguém acima de você. Não é fácil você reconhecer, não é fácil para a tua alma você dar o braço a torcer e dizer que você está aprendendo com alguém. Então eu quero falar para você sobre discipulado nessa noite. E quero também falar aqui que existe uma grande diferença entre crer em Jesus e seguir a Jesus. Diga assim: existe uma grande diferença em crer em Jesus e seguir a Jesus. A igreja hoje é formada na maioria por pessoas que creem, mas que muitas vezes não estão dispostas a seguir
Jesus. Porque crer é uma coisa, seguir é outra. Crer, você não precisa de negar a si mesmo. Para crer, você não precisa de repente perdoar o teu irmão. Para crer, você simplesmente precisa acreditar. Mas quando você se dispõe a seguir, aí envolve um preço a pagar. E eu quero dizer mais para você. Crer, diga comigo assim, crer me qualifica para a salvação. Diga, crer me qualifica para a salvação. Por quê? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele, todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diga assim, quando eu creio, digo, quando eu creio, eu sou salvo. Mas quando eu decido seguir, é o segundo passo, é algo mais além. Seguir, entra o discipulado. Quando eu creio, eu sou salvo. Mas quando eu sigo, eu me torno discípulo. E o que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele quer muito mais que você creia nele. Ele quer que você seja discípulo dele. Jesus, Ele quer muito mais do que alguém para acreditar nele. Ele quer alguém para segui-lo e para fazer as mesmas obras que Ele fez. Irmãos, eu vou resumir um pouco a mensagem, devido ao horário, mas devido também a voz. Eu queria ler um texto para vocês, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 14. 1 Coríntios 4, 14. Irmãos, olhem para mim. A igreja de Corinto foi uma igreja muito complicada. Quando Paulo esteve na cidade de Corinto, ele edificou ali uma igreja. E a Bíblia diz que ele demorou em torno de 1 ano e 6 meses para edificar essa igreja. Mas logo depois ele teve que seguir a sua viagem missionária. E quando Paulo então sai da cidade de Corinto, a igreja que estava estabelecida ali, ela é invadida, ela é bombardeada com o ensinamento de falsos doutores, falsos mestres, homens que não gostavam de Paulo, homens que não concordavam com o que Paulo ensinava, homens que não reconheciam Paulo como apóstolo. E ali, querido, você pode observar que gerou uma grande confusão naquela igreja. Eu ministrei isso há pouco tempo atrás, numa reunião de sábado. Quantos se lembram disso? Quando você estuda a epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver, preste bem atenção nisso, você vai ver que aquela igreja era uma igreja que estava dividida. A igreja de Corinto era uma igreja, querido, onde estava havendo promiscuidade do pior nível nela. Era uma igreja, querido, onde eles estavam afundados no pecado. Uma igreja arrogante, uma igreja que se achava maior, melhor do que as outras. A igreja de Corinto era uma igreja que não estava respeitando nem os preceitos da ceia do Senhor. Então quando quem, irmãos? Quando Paulo ele recebe notícia do estado daquela igreja, o que Paulo faz? Ele envia uma carta para aquela igreja, com o objetivo de corrigir aquela igreja. Mas sabe quem levou essa carta, irmãos? Diga assim, quem, pastor? Foi Timóteo. E quem era Timóteo? Preste atenção nisso. Timóteo foi um discípulo de Paulo. Timóteo, ele foi ganho para Jesus
na primeira viagem missionária de Paulo, sabe quantos anos Timóteo tinha quando creu em Jesus Cristo? Timóteo, ele tinha aproximadamente 13 anos de idade. 13 anos de idade. E quando passa o tempo, ele tem um encontro com Paulo. E ele chega para Paulo e diz assim: Paulo, eu quero ser seu discípulo. Eu quero te seguir. E ele começou a se tornar então um discípulo de Paulo. Então Paulo, ele manda uma carta para Corinto, porque aquela igreja, ela se desviou dos padrões que ele, Paulo, havia ensinado. Os irmãos estão compreendendo, sim ou não? Então eu acho esse texto aqui muito forte. Por quê, pastor Marcão? Porque ele diz assim, olha, versículo 14: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Versículo 15 ele diz: mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Então diga assim: eu posso ter muitos mestres, mas eu não posso ter muitos pais. Paulo, ele estava dizendo para aquela igreja assim: olha, quando eu deixei vocês para seguir minha viagem, eu deixei entre vocês mestres, e hoje vocês têm pessoas que falam na vida de vocês. Eles são tutores, eles são pessoas que cuidam de vocês, mas eu sou pai de vocês. Por quê? Porque eu gerei vocês em Cristo. Olha o que ele diz: vocês podem ter muitos mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei vocês ao Evangelho, eu me tornei pai de vocês. E olha o que ele continua dizendo: pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Aí entra aquilo que me chama muita atenção nesse texto. Ele diz assim: portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Em outras versões diz: portanto, eu digo para vocês, sejam meus imitadores. Você teria coragem de dizer para alguém assim: ei, olha para mim, faz tudo o que eu faço, siga o que eu te ensinar, repita as coisas que eu faço, você também seja meu imitador, me imite. Você tem coragem de dizer isso, irmão? Você tem que estar muito convicto da vida cristã que você leva. E Paulo, ele disse assim: olha, sejam meus imitadores. Ele está dizendo assim: copiem o meu estilo de vida. Mas aí, irmão, ele disse assim: olha, por isso, esse por isso, liga esse versículo ao de cima. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo. Mas como que aquela igreja iria seguir o exemplo de um Paulo que não estava presente? Aí ele disse assim: olha, por isso estou enviando para vocês meu discípulo Timóteo. Por quê? Porque ele disse assim: olha, que é meu querido e fiel filho no Senhor. E ele disse assim: ó, ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo. Ele disse assim: olha, eu quero que vocês me imitem, mas como eu estou longe, eu estou enviando para vocês Timóteo, que é meu discípulo, porque quando vocês olharem para ele, vocês vão se lembrar de mim. Quando vocês olharem para ele, vocês vão se lembrar do estilo de vida que eu levo. Por quê? Porque Timóteo era discípulo. Porque Timóteo, ele copiava Paulo. Porque Timóteo, ele queria ser igual a Paulo. Porque quando alguém olhava para Timóteo, ele via em Timóteo as atitudes de Paulo. Irmãos, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu me lembro que eu tinha um discípulo, que um irmão, uma irmã, chegou para ele e disse assim: olha só o que a irmã disse para ele: fulano,
Depois que você começou a andar com o pastor Fábio, suas pregações melhoraram. Irmão, o cara deu um pulo dessa altura. Por que melhorou? Será que eu não pregava bem? Que não sei o que? Não, não tem nada a ver o negócio de eu andar com ele. Isso foi na minha frente, irmão. Eu fiquei quieto, porque eu não quero obrigar ninguém a ser igual a mim. Seja se você quiser, copie se você quiser, se você achar que deve. Mas ele disse assim: não quero, eu não vou ser, que isso? Tem nada a ver. Aí eu olhei e pensei assim: esse não é meu filho, esse não é meu discípulo. Sabe qual foi a conclusão disso? Não durou um ano, ele me abandonou, ele me largou. Sabe por quê, irmão? Porque o discípulo, ele quer ser igual ao seu discipulador. O discípulo, ele quer se parecer com o seu discipulador. Pregar as mensagens do discipulador. Inclusive eu estou ficando muito bravo com o pastor Antônio Sérgio. Por quê? Porque eu prego aqui, ele pega as minhas mensagens, prega lá fora. E sabe o que acontece? Ele já foi pregar até no Mato Grosso, e o mais longe que eu fui foi Barra Mansa, irmão. Eu olhei para ele esses dias e eu falei: que é isso, irmão? Pois é. Eu olhei para ele e falei: pô, eu dou um duro tremendo para buscar a palavra, orar, estudar. Você recebe ela prontinha, você prega, recebe convite para ir em outros lugares, e eu nada. A Tatiana está dizendo aqui: é o seu Timóteo. Mas, irmão, o discipulado envolve isso. O discipulado, querido, envolve essa aproximação ao ponto, querido, de quando você olhar para os dois, você dizer assim: meu Deus, como se parece. Hoje, eu peguei carona com o presbítero Júlio, e o presbítero Júlio, dentro do carro, chegou para mim e falou assim: pastor Fábio, eu estava observando o pastor Ricardo pregar, e como eu estou achando que você está pregando com os jeitos dele. Como que lembra o jeito, está pregando parecido. Irmão, se eu não fosse discípulo do pastor Ricardo, talvez eu daria um pulo dessa altura e dissesse: que isso, rapaz? Eu tenho meu estilo, eu tenho meu jeito, eu não copio ninguém. Mas para mim, querido, é uma honra aparecer com o meu discipulador. Para mim é uma honra quando alguém chega e diz assim: você está pregando igual a ele. Sabe por quê? Porque eu quero ser igual a ele. É meu discipulador. Então Paulo, ele disse assim: olha, eu estou enviando Timóteo, para que quando vocês olharem para ele, vocês se lembrem do meu estilo de vida, para que vocês se lembrem do meu caminho na nova vida que eu tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esse que ensino em todas as igrejas. Timóteo, querido, era tão discípulo de Paulo, que em Filipenses, capítulo 2, versículo 19, ele disse assim para aquela igreja: se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícia de vocês, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo. Ou seja, o discípulo, ele compartilha das mesmas preocupações. O discípulo, ele se preocupa com aquilo que o seu discipulador se preocupa. Sabe por quê? Porque tem o mesmo coração, está envolvido nas mesmas coisas. Há um tempo atrás eu ministrei aqui, que um dia perguntaram para um dos pastores da Universal o porquê que eles falavam igual. Você já reparou isso, irmão? Liga o programa da Universal e feche seus olhos. Pode trocar de pastor, que eles estão falando tudo igual. É assim ou não? Você não percebe, eles são iguais. Então perguntaram: por que vocês pregam tão igual? Por que vocês imitam um ao outro? E aí um deles disse assim: porque nós temos o mesmo coração. E quando nós temos o nosso mesmo coração, nós nos tornamos parecidos.
Por que será que Judas teve que dar um beijo em Jesus quando foi entregá-lo para os soldados romanos? Sabe por quê, querido? Porque Jesus estava com seus discípulos, e eu creio que aqueles homens estavam se parecendo tanto com ele, que Judas precisou de dar um beijo em Jesus para identificá-lo, para dizer, é aquele que é Jesus. Então Paulo disse assim, olha, pois é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo. Então diga assim, Timóteo tinha as mesmas preocupações que Paulo. Se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai. Relação de discipulado, irmãos, é relação de filho e pai. Uns jovens aí começaram a chamar o Alex de pai. Eu achei isso bonito, porque o discipulado envolve esse relacionamento de filho e pai. E ele diz assim, já temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho, portanto espero enviá-lo a vocês, logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 15, ele disse assim, olha, mas você, falando com Timóteo, tem seguido os meus ensinamentos. Diga comigo assim, um discípulo. Diga mais uma vez, um discípulo segue os ensinamentos do seu discipulador. Ele diz assim, olha, você tem seguido os meus ensinamentos. O que mais que Timóteo seguia? A minha maneira de agir. Sabe, irmão? Sabe como que eu vou saber se o Antônio Sérgio é meu discípulo? Sabe como, irmãos? É quando eu não estiver aqui e ele for dirigir o culto, e as pessoas vão chegar para mim e vão dizer assim, pastor, nem senti tua falta, porque ele estava igualzinho o Senhor, ele estava fazendo as mesmas coisas. Uns dias atrás um irmão fez uma gracinha na célula, e alguém chegou e falou assim, esse é discípulo mesmo do pastor Fábio, porque até as gracinhas são iguais. O discípulo, ele segue a maneira de agir, ele segue ele diz assim, ó, e tem seguido o propósito que tenho na minha vida, ou seja, o discípulo tem os mesmos propósitos. Irmão, honestamente, essa é uma conferência da comunidade cristã Ágape. Deus me levantou como pastor dessa igreja. Será que nós temos compartilhado dos mesmos propósitos? Será que o que está no meu coração está no seu? Será que desejamos as mesmas coisas? Será que se algum dia eu te enviar em algum lugar, as pessoas vão olhar para você e vão me ver em você? Aí você fala assim, mas pastor, isso é muito forte, pastor. Elas têm que ver Cristo em mim. Mas você vai entender o porquê que eu estou dizendo de me ver em você. Você vai entender. Sabe por quê, irmãos? Porque Timóteo era assim. Ele disse assim, olha, ele tem seguido a minha maneira de viver, meu propósito de vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E aí ele disse assim, olha, e desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Irmão, o discipulado para o judeu era uma coisa muito forte. Diga assim, o discipulado para o judeu era uma coisa muito forte. E eu quero que você entenda o seguinte, o que significa a palavra discipulado ou discípulo? Ou em hebraico, como se diz discípulo? É a palavra talmidim. Diga, talmidim. Não, irmão, pelo amor de Deus. Diga como um vencedor, diga talmidim. O que significa talmidim? Diga, discípulos.
E você sabe como que era o discipulado lá? Eu vou te explicar, irmãos. Todo menino, toda criança, olhe para mim. Toda criança, quando nascia, existia uma discussão entre os rabinos para saber com que idade essa criança precisaria começar a ser discipulada. Então, muitos chegaram à conclusão que até os 6 anos de idade, até que idade, irmãos? Até os 6 anos de idade, essa criança, ela precisaria ser discipulada ou ensinada pelos seus pais. Então diga assim, até os 6 anos de idade, a criança, ela é ensinada pelos seus pais. Quando a criança atingia a idade de 6 anos de idade, ela era então levada para a escola dos judeus. E essa escola, irmão, se chamava Bet Sefer. Diga, Bet Sefer. Significa casa do livro. Nesse estágio, ou nesse primeiro estágio, a criança era deixada pelos pais aproximadamente aos 6 anos de idade. E estudava ali, com os ensinos de um rabino local, até os 10 anos de idade. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando essa criança chegava aos 10 anos de idade, a maioria delas já sabia a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Com 10 anos de idade, a maioria das crianças saíam daquela escola chamada Bet Sefer, sabendo todo o Pentateuco, ou a Torá, de cor. Só que aí, irmãos, quando a criança completava 10 anos de idade, era hora de passar para outra escola, era hora de passar para o segundo estágio da vida dela. Só que já nos 10 anos de idade, quando eles terminavam esse estágio do Bet Sefer, o rabino, ele separava as melhores crianças, aquelas que tinham vocação, aquelas que haviam se destacado, aquelas que eram as melhores, e eles diziam assim: vocês estão aptas para seguir adiante nos ensinos da palavra. Mas e as outras que haviam sido reprovadas? Eles diziam assim: vocês agora continuarão sendo educadas pelos pais de vocês. Então aqueles que eram os melhores, digam os melhores. Não, diga como vencedor, diga, eram os melhores. Os melhores, eles passavam para o segundo estágio, que era o estágio chamado de Bet Talmud. Diga, Bet Talmud. Bet Talmud significa casa de aprender. Ali, a criança ficava dos 10 anos de idade até os 14 anos de idade. E ali, ela iria aprender todo o Antigo Testamento. Iria aprender também todas as tradições dos judeus. Irmão, a maioria dessas crianças, quando completavam os 14 anos de idade, já sabiam todo o Antigo Testamento de cor. Vocês estão me acompanhando? Só quem está acordado, diga glória a Deus. Quando então ele completava 14 anos de idade, então era um estágio muito importante. Por quê? Preste atenção nisso. Era muito importante. Por quê? Porque agora, irmãos, seria o terceiro e último estágio, a terceira e última escola, que era chamada de Bet Midrash. Diga, Bet Midrash. Significa casa de estudo. Só que a Bet Midrash já não era mais ensinada por um rabino local, era pelo rabino mais famoso da região. Era para aquele que era o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres. E aí, preste bem atenção nisso, querido.
Quando a criança atingia então a idade de 14 anos de idade, ela já havia sido aprovada da escola Bet Sefer. Ela já era uma das melhores. Então, o que acontecia, pastor? Quando ele atingia 14 anos de idade, ele era novamente selecionado. E somente os melhores dos melhores poderiam partir para o Bet Midrash. Diga, Bet Midrash. Aqueles que haviam sido reprovados, os rabinos chegavam e diziam assim: olha, voltem para sua casa, sigam a profissão dos seus pais. E aí, querido, para a criança entrar nessa fase, ou o adolescente entrar nessa fase do Bet Midrash, o que acontece, querido? Ele que tinha sido o melhor dos melhores, então ele iria procurar o rabino mais famoso, e ele diria assim: olha, eu quero ser um dos seus talmidim. Diga, eu quero ser um dos seus talmidim. Só que aí o rabino olhava para ele e dizia assim: você quer ser meu talmidim? Então é o seguinte, você vai precisar de passar por uma sabatina. Eu vou te questionar, vamos fazer um teste oral. E ali o rabino, ele começava a fazer perguntas do Antigo Testamento inteiro. Ele chegava e dizia um texto do Antigo Testamento, pastor Antônio Sérgio, e aquele menino que era candidato a talmidim, ele precisava saber dizer o versículo anterior e o versículo posterior de cor. Diga, de cor. Ele perguntava das tradições, ele perguntava dos pensamentos de outros rabinos, como que eles pensavam, linha de ensinamento e todas essas coisas. E quando o rabino mais famoso daquela região, ele olhava para aquele menino e olhava e dissesse assim: olha, você infelizmente não passou no meu teste, mas eu quero dizer para você, preste atenção, volte para a casa dos seus pais, porque certamente você vai ser um judeu abençoadíssimo, você vai ser um orgulho para a nossa nação, mas você não está aprovado para ser um talmidim. Volte para a casa dos seus pais, aprenda a profissão dele, trabalhe, exerça a sua profissão, siga a vida, mas você é uma bênção. Amém ou não? E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu estive em Israel o ano passado, e eu estive lá perto da festa, durante a festa dos tabernáculos. E teve uma noite, querido, preste bem atenção nisso. Teve uma noite que eu estava no Muro das Lamentações. De repente, querido, eu vi um alvoroço só. Sabe por quê? Porque o rabino-chefe estava chegando. Querido, você sabe o que é ter uma multidão de gente ao redor daquele rabino? Tinha uns jovens judeus que ficavam pulando, tentando encostar nele, assim, ó. Uma multidão, e aquele rabino ia andando, e um monte de gente seguindo ele. Sabe por quê, irmão? O sonho de toda criança judia era um dia se tornar um talmidim. O pai, ele olhava para o filho e dizia assim: olha, você vai ser um talmidim, você vai ser o orgulho da minha casa. Quando um filho era aprovado para se tornar um talmidim, ele era o orgulho da família. Mas nem todos passavam, porque para ser um talmidim precisava ser o melhor dos melhores. Então ele chegava e dizia assim: olha, infelizmente não, volte para a casa do seu pai, aprenda a profissão dele, você vai ser um grande judeu, mas você não pode ser um talmidim. Mas quando ele olhava para uma outra criança: ontem você foi velho, hoje você vai ser criança. Glória a Deus. Ele olhava para essa criança e ela foi aprovada. Então ele dizia a frase que toda criança judia sonhava em ouvir. Sabe qual era? Vem e segue-me. Então quando aquela criança ouvia essa palavra, vem e segue-me,
ele sabia que ele tinha sido aprovado para ser um talmidim. Um sábio judeu chegou a dizer o seguinte, irmão, preste atenção nisso: que o bom discípulo, ou bom talmide, é aquele que está coberto das poeiras do seu rabino. Aí você pensa assim, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o bom discípulo é aquele que anda tão perto do seu discipulador, que quando o seu rabino, o seu discipulador vai andando, e a poeira dos pés vai subindo, ele está tão perto, que ele se cobre com as poeiras do seu rabino. Então aquele menino, ele se tornaria um talmidim, diga talmidim. E então ele ia ser discipulado por um grande rabino. E diga comigo assim: e quando ele chegava à idade de 30 anos, diga 30 anos, então ele estava pronto para se tornar um rabino. E agora fazer, sabe o que? Os seus talmidins. Amém ou não? Amém ou não? Mas existiam 4 tarefas que um talmidim precisava de ter. A primeira, memorizar as palavras do rabino. Diga, memorizar. Diga como vencedor, diga memorizar as palavras do rabino. A segunda, aprender as tradições e as interpretações do seu rabino. Ou seja, o rabino então ia chegar para o seu talmidim e dizer assim: olha, esse texto assim, assim, eu interpreto dessa e dessa maneira. Esse texto assim, assim, assado, eu ensino assim, assim, assim. Um talmidim, ele tinha a função de aprender as tradições do seu rabino. Em terceiro lugar, o talmidim, ele tinha como obrigação ou tarefa imitar o seu rabino, as ações do seu rabino, ou seja, fazer as mesmas coisas que o rabino fazia. Então diga assim: um bom talmidim. Irmão, diga como vencedor, diga: um bom talmidim é aquele que faz aquilo que o seu rabino faz. E em quarto, a última tarefa do seu talmidim era formar outros talmidins. Amém, irmão? Amém ou não? Com quantos anos o judeu estava pronto para se tornar um rabino? Com quantos anos? Com quantos anos? 30 anos. Ele estava pronto para se tornar um rabino e fazer os seus talmidins. Com quantos anos Jesus começou o ministério dele, irmão? Com quantos anos? E Jesus, preste atenção nisso, irmão, que aí é que está o bonito da história. Jesus com 30 anos, ele foi batizado e começou o seu ministério. E um dia, diga assim, um dia, ele chegou no mar da Galileia. E ali ele viu 2 irmãos, Pedro e André. E o que Pedro e André estavam fazendo, irmãos? Estavam fazendo o quê? Não estou ouvindo. Estavam fazendo o quê? Pescando. Eles estavam exercendo a profissão da pesca. Eles eram o quê? Pescadores. Digam, pescadores. E por que eles eram pescadores, pastor Tião? Sabe por quê? Porque certamente eles foram reprovados na escola do rabino e não podiam ser um talmidim. Eles haviam sido rejeitados. Eles não tinham sido aprovados pelo regime da lei, pelos costumes e pelas tradições dos rabinos, para se tornar um talmidim. Jesus então olha para aquele homem
chamado Pedro, e para André. E o que ele fala com eles? Hein? Vem e me segue, porque a partir de hoje você vai ser o meu talmidim. O meu talmidim. Sabe por que eles rasgavam? Sabe por que eles largavam as redes? Sabe por que eles abandonavam os barcos? Sabe por que Mateus ele abandonou a coletoria de impostos? Sabe por quê? Porque o sonho de toda criança era ser um talmidim, era ser um discípulo. E quando Jesus chega e diz: vem e segue-me, era um sonho que estava se realizando. Mas sabe o que eu acho mais bonito, irmão? O que eu acho mais bonito é que Jesus então passa 3 anos com os seus talmidins. E na grande comissão, Mateus capítulo 28, ele diz o quê? Ide por todo mundo e fazei talmidins de todas as nações. Então diga assim: o propósito da igreja é formar discípulos. Amém. Mas nesse meio termo aconteceu algo. O talmidim Pedro, ele negou o seu Senhor 3 vezes. E Jesus, ele tinha ouvido do próprio Jesus o seguinte: ei, meus talmidins, cheguem aqui. Escutem o que eu vou ensinar para vocês hoje. Aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante, eu. E um dia, o talmidim Pedro havia negado o seu Senhor, o seu rabino, o seu mestre, o seu discipulador. E Pedro, ele achou que ele estava reprovado. E qual foi a atitude de Pedro? Ele voltou o quê? Para a pesca. Ele disse: tá vendo? Eu não posso ser talmidim. Eu não valho nada. Eu sou um reprovado mesmo. É melhor eu ser um pescador, porque o meu mestre já deve ter desistido de mim. Mas a Bíblia diz que o mestre Jesus foi atrás do seu talmidim e disse para ele: você me ama? Então faça talmidins, apacente as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então faça talmidins, Pedro, apacente o meu rebanho. Pedro, você me ama? Amo. Então faça talmidins. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Ei, Pedro, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi para ser meu talmidim. Irmão, o discipulado é o propósito da igreja. Formar discípulos é a grande comissão. E o que o Senhor espera de nós é muito mais do que uma igreja de frequentadores de culto, mas é uma igreja que forma os seus talmidins. Igreja, uma igreja de discípulos, uma igreja que tem compromisso
com um discipulado. Diga assim: eu fui chamado. Diga: eu fui chamado para ser um talmidim. Talvez, conforme foi ministrado pelo irmão Geraldo, você tinha tudo para dar errado e ninguém te queria, mas ele um dia te encontrou e disse para você: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Irmão, eu quero dizer para você, nessa noite, que na escola dos rabinos, muitos eram reprovados, e só os melhores dos melhores poderiam se tornar um talmidim. Sabe por que você está aqui hoje, querido? Porque Cristo olhou para você e viu em você aquilo que ninguém viu. Sabe por que você hoje é um talmidim, irmão? Porque Ele te escolheu. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Aleluia. Aqui. Eu e você, nós precisamos ser um. Nós precisamos de ter a mesma visão. Nós precisamos de compartilhar dos mesmos sonhos e viver os mesmos propósitos. Eu quero dizer para você que o Senhor te escolheu para ser um talmidim e te chamou para formar talmidins também. E eu sou um talmidim do Senhor. Isso significa que eu e você não somos qualquer coisa. Isso significa, querido, que nós temos um valor tremendo. Porque quando você estava lá, querido, na lama, quando você estava lá na lama, e que ninguém lhe dava nenhum valor, Ele olhou aí para você, Ele viu em você um potencial, Ele viu em você alguém que Ele poderia confiar, alguém que Ele poderia acreditar, alguém que poderia ser o seu talmidim. Xerede cantaramanás. Ele acreditou em você. Ele acredita em você. E ele disse assim um dia: vocês são o sal da terra. Sabe por quê? Porque o sal é um influenciador. Se você pega a carne e passa no sal, o sal não fica com gosto da carne,
mas a carne fica salgada. E um dia, Ele disse para você, para os seus talmidins: vocês são a luz do mundo. Diga: luz do mundo. Diga mais alto: luz do mundo. Eu queria adorar o Senhor nessa hora, porque assim como Pedro um dia estava pescando e ouviu o chamado do Senhor: vem e segue-me. Um dia você estava na tua vida também, e Ele te encontrou, Ele te escolheu, e Ele tem um projeto para você, Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano para você. Eu queria cantar uma canção aqui. A princípio, pode ser mais de ti, que ele cresça. A equipe. Através de mim, Amém, Jesus. Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. Irmão, nessa ceia, Através de mim, eu quero dizer para você Jesus, que a luz de Deus está em você, porque Ele te chamou para ser um talmidim, Ele te escolheu. Jesus. Mas eu quero dizer mais para você. Nós vivemos num mundo de aflições, nós vivemos num mundo de lutas, nós vivemos num mundo de dificuldades. Através de mim, Muitas vezes nós nos decepcionamos, clareia. e talvez você está aqui hoje, irmão. Eu sei que nós estamos no meio de uma conferência, e você tem recebido muito de Deus, mas talvez você entrou aqui um tanto apagado. Talvez você entrou aqui um tanto abatido. Talvez você entrou aqui um tanto desanimado. Mas você tem sido reanimado nesses dias. A tua fé tem sido renovada. O teu ânimo tem sido revigorado. E talvez, pastor, chega aqui. Talvez, sabe como que você entrou aqui? Olhe para mim. Talvez você entrou aqui assim, ó, apagado. O teu ministério apagado. O teu ministério parado. Através de mim, Jesus, Mas diga assim: o pão simboliza o corpo, e o corpo é símbolo da igreja. Se o pão é símbolo do corpo, é símbolo da igreja. Diga: o pão é alimento. Significa que a vida da igreja me alimenta. E talvez você entrou assim, ó, apagado. Mas eu quero dizer para você
que nesses dias clareia o Senhor vai te acender novamente. através de mim, Jesus.